Oi pessoal, eu sou Vânia Carvalho e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do meu trabalho. Eu sou atriz e artesã também. Há 20 anos eu trabalho com biscuit. Eu trabalho com biscuit e também faço reciclagem, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa ocupar a mente e tentar salvar o planeta de alguma forma. Então, eu acho que vai ser bem legal, porque a gente tem produzido muito lixo e às vezes não tem o que fazer com isso. Então, eu tenho trazido algumas soluções, né, de decoração, de presentes com potinhos, com garrafas, né? A gente consegue fazer bastante coisa legal e ganhar um dinheiro. Eu vivo de biscuit. Eu sou atriz também, mas a minha ocupação é artesanato. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma bonequinha, tá? Eu já trouxe aqui uma garrafa pintada, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu primer caseiro, tá? Porque tem muitas lojas fechadas e a gente não está encontrando as coisas com facilidade. Então, para poder pintar essa garrafa e trabalhar em cima dessa garrafa, a gente tem que impermeabilizar ela. Então aqui a gente tem farinha de trigo, a mesma quantidade de farinha de trigo que eu usar, eu vou usar de cola PVA extra branca, tá? E aí, a gente vai economizar bastante com isso, porque o primer, ele não é muito baratinho. Aí a gente vai colocar também a mesma quantidade de água. Então é muito simples, é só farinha, cola e água. E aí a gente mexe bem e depois guarda num potinho com tampa que ele dura muito tempo. Então dá pra você trabalhar bastante, dá pra você fazer muita garrafa e ganhar algum dinheirinho, tá? Então você vai mexendo até ele ficar homogêneo, tá? Eu tenho aqui uma garrafa que eu já impermeabilizei pra gente poder adiantar a aulinha da gente, tá? Então isso aqui a gente mexe e tem que estar homogêneo, tem que estar sem nenhum gruminho da farinha pra não ficar embolado na garrafa. Muita gente também faz uma dica bem legal. Se você vai fazer a garrafa colorida, você pode jogar tinta nesse primer e já usar. Isso te economiza tempo e dinheiro, porque você já consegue levar a garrafa pintadinha para a segunda fase do trabalho, tá? Então tá aqui, esse é o primer caseiro. Façam porque é bem legal, é econômico, tá? E rende muito. Então é 1 copo de farinha de trigo, a mesma medida de cola PVA branca extra e água, tá? Então, aqui, ó, essa daqui eu já impermeabilizei. Essa daqui eu impermeabilizei com uma tinta laranja. Eu coloquei o primer caseiro e uma tinta laranja. A gente também vai usar massa de biscuit, tá bom? Então, vamos impermeabilizar essa garrafinha aqui pra gente usar. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui que eu vou usar esse primer pra mostrar que dá certo, né? Podia fazer igual aquele programa de televisão, né? Que acelera. Mas não. Enquanto isso, eu vou falando para vocês um pouquinho da minha experiência com biscuit. Tá? Eu trabalho com biscuit há 21 anos mais ou menos. Meu filho tem 20 anos, eu acho que tem 21 ou 22 que eu já faço biscuit. Eu vivo de biscuit. As pessoas me perguntam se eu consigo ganhar dinheiro, se eu consigo viver de biscuit. Claro que eu não fiquei rica, mas eu posso garantir a vocês que se a gente correr atrás, se a gente buscar se aperfeiçoar sempre, a gente consegue. As áreas de festa são as áreas mais procuradas, é aquela lembrancinha, bolo fake. Eu tinha uma loja de bolo fake, né, que eu fechei em 2016, mas a procura ainda continua. Então, assim, outra opção com esse trabalho de biscuit são os bolos fake. Topo de bolo dá bastante dinheiro.
Todo aniversariante tem um tema preferido e a mamãe sempre pede para fazer um topo de bolo para aquela data, às vezes a vela, que também está muito na moda, né? Então, eu aconselho vocês também, eu acho que uma dica bem legal, é bater isso com a batedeira, é bem mais rápido, tá? Para dissolver isso aqui rapidinho, a batedeira eu acho que vai fazer um trabalho legal. Bom, eu vou tentar usar ela assim mesmo para não atrasar muito. Mas antes disso, deixa ela aí um pouquinho, eu vou mostrar para vocês o que eu mais vendo, né? Eu tenho esse projeto que é o vou ler, gente. Biscuitando terapia. É que eu tô nervosa. Na frente da câmera assim eu fico realmente nervosa. O Biscuitando Terapia, ele é um projeto meu bem antigo, em que eu trabalho com pessoas que são ansiosas, que têm alguma dificuldade em relação à ansiedade mesmo, a falta de sono. E o Biscuit, ele me ensinou que criança, por exemplo, além de desenvolver a parte motora, ela também faz a parte social, ela mede, ela pesa, ela associa tamanho e forma. Então, assim, o Biscuit, ele me trouxe várias experiências com vários tipos de pessoas, de vários tipos de idade. O Biscuit, ele me ajudou a conquistar sonhos, né? Foi através do artesanato que eu criei o meu filho, que hoje tem 21 anos. E, assim, eu aconselho a quem está sem saber o que fazer, experimentar. Muita gente fala assim, Vânia, eu não consigo, a minha mão é muito quente, a massa gruda. Não é isso, é o tipo da massa, né? Hoje em dia no mercado a gente compra vários tipos de massa, de várias marcas, e algumas são muito mole, outras são muito duras. Você tem que se adaptar, você tem que ir procurando aquela que melhor funciona com você, né? Mas todo mundo pode fazer biscuit, qualquer pessoa pode fazer biscuit. Não importa a idade, a partir dos 2 anos, eu aconselho sempre a estar acompanhado de um adulto, mas ela afina, né, o jeito e a criatividade da criança também, né? Você põe a massinha na mão da criança, você vê ela criar 1000 coisas, e às vezes a gente se surpreende, porque a gente nem esperava que fosse aquela coisa tão incrível, né? Esse aqui é o São Francisco. Eu trabalho muito com São Francisco. Eu gosto muito porque eu sou muito fã de bichinhos, né? Quem me conhece sabe. Eu adoro bichinhos, eu tenho 8 gatos e 2 cães. Fora os passarinhos que vêm me visitar, enfim, longas histórias. Mas São Francisco é uma peça que vende bem, né? Tem muitos devotos e muita gente que tem bichinho curte fazer o São Francisco com os seus bichinhos. Então, essa é uma peça que vende bem, bem legal mesmo. Tem também as africanas. Olha, essa peça aqui já é uma peça avançada, né? Já tem características humanas, né? Essa peça também sai bastante. Então, vamos continuar aqui fazendo. Você pode usar qualquer garrafa e qualquer recipiente plástico para reciclar, tá? Nada vai para o lixo, tudo se aproveita. Vamos lá. Então, a garrafa tem que estar limpa, sem o rótulo, e tem que estar seca, tá? E aí, você vai passar o primer. Não precisa ser certinho, né? Não precisa ficar bem lisinho não, porque você vai dar uma segunda camada de tinta. Então, ó, você vai passando até cobrir toda a garrafa. Então, aqui, ó, você vai passar, vai deixar secar a primeira demão desse primer caseiro, né? Se tiver um solzinho é bom, porque aí vai mais rápido. Se não tiver, pode deixar secar naturalmente, porque ele também seca rápido, tá? O importante é que a garrafa esteja toda coberta com esse primer, porque senão a tinta que você passar depois, ela vai sair. Então, ó, você tem que passar nela toda, até a parte de cima, porque a gente vai usar essa garrafa até essa parte aqui, que vai ser o corpo do seu bonequinho.
pincel, eu tô usando um pincel comum. Você pode usar qualquer pincel que tem em casa, não tem problema nenhum não, tá? No final eu vou passar uma lista das coisas que eu uso e geralmente eu uso coisas que eu tenho em casa para economizar. Como eu sei que nessa época tá difícil comprar material e também a ideia é aproveitar o que a gente tem, então eu acho que isso também vai ser bem legal. Um pouquinho de farinha de trigo. A farinha de trigo pode estar vencida, tá? Só não pode estar vencida muito tempo, mas ela pode estar vencida sim. Só não pode ser muito tempo, porque senão ela mofa. Tá? A cola tem que ser extra, PVA, e não pode esquecer de colocar água. Não. Cobrir ela toda. Você pode usar um rolinho também, tá? Aquele rolinho de pintar a parede também serve. Tá? Você vai cobrir isso aqui e vai deixar secar. Vamos colocar tudo lá. Essa daqui foi o que eu falei. Eu já tinha passado uma demão desse primer, mas eu tinha colocado um pouquinho de tinta laranja, então não tem problema, tá? Essa daqui. Essa daqui também, eu já passei o primer com tinta marrom. Geralmente eu faço isso para fazer os santinhos, porque é mais prático. Você mistura a tinta marrom e passa aqui. Mas como a gente vai fazer uma bonequinha, eu vou usar essa garrafinha mesmo. Esse aqui é o primer, tá? Que eu já pintei de marrom. A gente vai usar a massa de biscuit natural. Mas sabe aquela sobra de massa de biscuit que tem na sua casa? Que você fez aquele monte de bonequinho, sobrou aquele monte de massinha colorida? Você pode usar também. Resto de massa que estiver ficando dura, você dá uma amassadinha para ela voltar ao normal. Aqui, ó. Essa parte aqui você tem que cobrir toda. Você vai passar um pouquinho de cola branca mesmo, tá? Pode ser com o dedo. Vai abrir um pedacinho de massa pequeno, não tem peso, não tem medida não. E vai tampar até cobrir essa primeira partezinha aqui do gargalo, que é uma dobrinha que tem, que vai garantir que essa massa não vai soltar. Então, ó, é bem simples. Não precisa de muito cuidado, nem ficar alisando muito, tá bom? Essa parte aqui, tá? Nela a gente vai colocar um busto, igual essa daqui. Só que essa aqui é bem mais alta, né? Isso aqui é uma garrafinha de suco. É de vidro. Garrafinha de suco. O tamanho do busto da bonequinha vai depender, né, do seu querer. Pode ser grande, pode ser pequeno. Vou colocar um pouquinho menor. Também não uso peso nem medida não, eu faço no olhômetro, o que ficar melhor. Ó, 2 bolinhas. Olha, você não passa nada pra colar não? Eu passo água. Geralmente eu passo água. Mas como a cola tá aqui na minha frente, eu vou usar essa colinha que tá aqui. Tá chegando o Dia das Mães, eu acho que seria legal que ela tivesse grávida, né? Então, vamos colocar uma barriguinha. Antigamente a gente fazia massa de biscuit, hoje em dia a gente já não faz, a gente compra pronto. Tem ela já colorida, tem de meio quilo, 50 gramas, aí vai variar de acordo com o que a pessoa tem de experiência, porque se você comprar muita massa e não usar, ela pode estragar, né? Ela vai ressecar rápido e vai estragar. Fazer a barriguinha, a gente pega um pedacinho de massa, passa um pouquinho aqui abaixo do busto dela. Como a gente vai pintar, não precisa de muito cuidado. Você vai borrar a cola, você vai ficar brilhando. Vou fazer virado para vocês entenderem.
Acho que eu coloquei esse busto muito pra cima, gente. Vou botar mais pra baixo aqui. Pronto. Vocês conseguem ver. Tira essa massinha. Duas bolinhas aqui em cima, perto de onde a gente tampou, que é o gargalo. Vendo? E logo abaixo eu peguei um pedaço de massa e vou fazer aqui em formato de coxinha. E vou alisar, tá? Eu vou virar pra mim pra alisar e já volto pra vocês aqui. Vou tentar fazer assim pra ficar mais fácil. Acho que ficou pequena, vou colocar mais um pedacinho. Eu trabalho com peso e medida, mas a maioria das pessoas em casa não tem isso agora, uma balancinha, né? Uma medida. Então, a gente vai fazer proporcional. Então, a gente vai olhando e vai vendo o que fica melhor. A gente olha assim, parece que não vai sair nada, né, gente? Mas vai. Então, faz um formato de uma coxinha. Ó. Tem que deixar uma valinha aqui de baixo, né? Se você olhar de lado, ó, já tá ficando. Então, ó, vai pressionando com o dedo e depois a gente vai alisar tudo isso aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Vai alisando com o dedo, até tirar todas essas marquinhas aqui de digital. Vai dando um tchauzinho nessa parte lisa da sua mão, que eu chamo de desempenadeira. As minhas alunas sabem, essa parte lisinha aqui da mão, você vai dando um tchauzinho aqui, ó. Vendo? Vou colocar agora o pescoço, pra ela começar a criar forma, né? Senão... A cabeça pode ter vários tamanhos, né? Essa daqui, olha, tem uma cabecinha bem pequenininha. Essa aqui, ó, tem uma cabecinha um pouco maior. Uma coisa que eu esqueci foi o palito. Vou colocar, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Você vai pegar outro pedacinho de massa. Fazer um menorzinho. Coloca aqui em cima, ó, na saída do gargalo e vai afinando. Porque daqui vai sair o pescocinho. Ó, já tá criando forma, ó. Esse é o pescocinho da boneca. Okay. De lado tem uma barriguinha. E aqui já tem o pescoço pronto. Não tem problema se ficar essa emenda aqui não, porque a gente vai pintar tudo, tá? Então, não precisa de muito acabamento, não, porque tudo vai ser coberto. Vou fazer a cabeça agora. Vou pegar outra bolinha. Foi o que eu falei, o tamanho da cabeça não tem problema, você pode fazer um pouco maior, um pouco menor, vai ter o gosto, tá? Nessa aqui eu não uso bolinha de isopor por dentro, nada disso, é tudo muito simples, muito prático pra gente poder fazer uma quantidade grande. Lembrando que eu passei o primer na garrafa, o que eu faço? Eu vou fazer 10 garrafas dessa, eu passo primer em 10 garrafas e deixo secar para no outro dia eu fazer. Então, é bem legal fazer em série.
Primeiro você vai limpar a garrafa toda, passar o primer numa quantidade boa e deixar para continuar no outro dia, porque ela tem que estar bem sequinha, tá bom? No mesmo dia, depois de umas 2 horas, você dá uma segunda mão de primer, que vai ficar melhor ainda, tá? Aí no outro dia, ela já vai estar com primer, né? Essa aqui é um primer que eu passei já com tinta, que eu expliquei lá no começo, tá? E vou começar a montar o corpinho. Quando eu montar esse corpinho aqui, eu vou ter que deixar para pintar ela e fazer o acabamento no outro dia, porque o biscuit, ele demora um pouquinho para secar, tá? Então, assim, para terminar ela, é no outro dia. Então, eu faço 10 garrafas, passo primer, depois de 10 garrafas eu faço todo o corpinho e no terceiro dia eu termino, tá bom? Hoje eu vou fazer ela toda, né? Só para mostrar para vocês, mas o recomendado é que deixe para secar para o outro dia. Então aqui, ó, tem uma cabecinha. Eu não mostrei como eu fiz, né? Eu faço uma bolinha, ó, movimento circular na palma da mão, ó, tá? Esse é o movimento correto para ela ficar lisinha. Então, ó, coloquei aqui, certinho, né? E aí eu vou colocar ela na palma da mão e na partezinha aqui de baixo eu vou fazer para lá e para cá uma coxinha. Quem sabe fazer coxinha já tá um passo à frente. Aqui dentro eu coloco um arame ou um palito de churrasco, tá? Para poder segurar a cabecinha aqui. Só que eu esqueci o palitinho. Então, ó, ela vai ficar assim. Aí eu vou deixar ela secando ali separado e vou terminar uma que já tá pronta, tá bom? Mas o passo a passo é até aqui. Vamos pegar uma que já tá mais adiantada. Essa daqui. Ó. Essa não tem o busto e não tem a barriguinha, mas é legal você fazer. A gente tem a participação especial das cachorrinhas, mas é normal, né? A gente está trabalhando em casa. Então, o que eu uso para pintar a garrafa depois que ela já está seca? Essa é uma PVA fosca de artesanato. Então, você vai passar nela toda. Nesse caso, ela não tem barriguinha, então eu vou pintar, inclusive, essa partezinha aqui de cima, tá? Porque vai ser uma roupa só. Quando ela tem uma barriguinha, ó, eu pinto ela todinha, né? De marrom, porque ela tá nua, né? É uma africana que tá nua, e começo a pintar daqui pra baixo. Nesse caso, a gente vai pintar a roupinha toda. Então, ó. Eu vou colocar na descrição da aula todo o material que eu usei e o que você pode usar que você tem em casa, tá? Para você não deixar de fazer, né? Aproveita aí as garrafinhas de suco, os potinhos de sorvete, potinho de sorvete também dá, tá, gente? Fica bem legal. Dá para fazer pintura, os potinhos de fermento, de iogurte, tá bom? Então aqui, ó, vocês vão pintar ela toda, até o final, tá bom? E aí, para adiantar a aulinha, a gente vai pegar uma que já tá pintada. Deixa eu só lavar meu pincelzinho aqui. É que se eu não adiantar, a gente não vai conseguir terminar nenhuma. Então, como a aulinha tem que ser rápida, são mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. Aqui. Essa daqui, ó, eu já pintei, tá vendo?
Foi uma tinta PVA fosca normal. E aí, com tinta que eu tinha em casa, tinta de tecido, eu fiz uns detalhezinhos. Pode ser tinta de tecido, pode ser tinta PVA, pode ser a que você tiver em casa. Depois você impermeabiliza com um verniz, de preferência spray, tá? Então, ó, a gente vai terminar ela aqui. Tem gente que pinta primeiro o corpo, eu pinto por último, tá? Então, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou a gravidinha. Ela tem que secar ali, né? Mas eu tenho algumas aqui pra mostrar como que ela fica. Vou chegar pra cá. Ó. A gente vai terminar essa aqui. No caso era pra estar sequinha, mas tá bom. Ó. A gente vai colocar a manguinha os bracinhos dela. Eu vou fazer azul. Essa massinha eu também comprei natural e tingi com a mesma tinta. Essa daqui, ó, PVA. Tá? Para os bracinhos ficarem certinhos, para quem não tem balança, a gente faz 2 bolinhas do mesmo tamanho, que aí elas vão se encontrar aqui na frente, ó. Aquela mesma coisa, um pedacinho e movimento circular. E aí na mesa, você vai... Tem um truquezinho que eu faço que eu acho bem legal, e é legal vocês também pegarem. É fazer a cordinha inteira. Deixa eu só chegar elas pra cá um pouquinho pra não atrapalhar. E aí, eu coloco um pedaço aqui e um pedaço aqui. Eu vou colocar a cola, mas é só pra vocês terem uma noção de que, ó, tá? O bracinho se encontra aqui no meio. Vou passar um pouquinho de cola. Eu deixo sobrar um pouquinho, como se fosse a alcinha da blusa, tá vendo? E por incrível que pareça, essa ondulaçãozinha que a garrafa mesmo tem, ficou parecendo uma barriguinha de grávida, gente, olha. Vamos colocar agora um cabelinho nela, deixa eu pegar aqui. Esqueci de trazer pra cá a massinha preta. E a gente tá quase terminando. Vocês viram como é fácil? E não é difícil, além de não ser difícil, é bem rápido. Se você fizer 10 garrafas de uma vez e colocar pra secar, o serviço ele rende muito mais. Ó, vamos colocar aqui um cabelinho nela. Ah, Vânia, eu não quero essa mão encontrando aqui no meio. Tá, eu quero a mãozinha, um em cima e um embaixo, como se ela tivesse... A gente vai vir aqui ou com uma tesourinha ou com uma faquinha. No meio, ó, marquei no meio. Acho que é mais difícil ensinar assim, mas eu vou tentar. Ó, uma mãozinha aqui e uma mãozinha aqui. Passar um pouquinho de cola. Como se ela tivesse mesmo. Vou virar para vocês aqui. E a cabecinha dela, como eu coloco um aramezinho, eu prefiro arame, né? Depois eu vou colocar na descrição o nome do arame, a medida.
eu faço sempre elas olhando para baixo, como se estivesse olhando para a barriga. Tá? Eu peguei um pedacinho de massa preta, também não medi, mas é um pedacinho pequeno. Ó. Movimento circular. Tá? Eu vou abrir essa massinha, tá? Apertando no meio, deixando a parte de fora mais grossa, ó. Tá? Vou chegar aqui na parte de trás da cabeça e vou abraçar, vendo? Dou uma leve achatadinha aqui na frente, ó. E aí, ela pode ter uma trança, ela pode ter um coque, aí vai depender de vocês. Eu vou ensinar a fazer aqui um rabinho de cavalo, tá? Eu peguei um outro pedacinho de massa, tá? Fiz um movimento circular para elas formar uma bolinha. Eu venho aqui na minha mesa, encosto a mão, inclino levemente e faço para lá e para cá. Ó, vou fazer aqui, você entendeu? Viu como é que já ficou uma coxinha também? Ó? Inclino a minha mão e faço bem devagar, não aperto muito não, tá? Essa parte aqui eu faço um biquinho. Ó. Eu venho aqui nesse cantinho. São Francisco, desculpe. Aqui nesse cantinho do pescoço eu aperto, passo um pouquinho de cola e encaixo esse rabinho de cavalo. Né? Você pode colocar um laço aqui do lado, tá bom? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Olha, ficou assim. A pintura do rosto, algumas eu não faço, já é uma característica do meu trabalho, algumas elas não têm face. Então essa aqui eu vou deixar sem o rostinho, tá bom? E numa próxima oportunidade eu ensino um outro modelinho, tá bom? Eu agradeço vocês por terem ficado comigo, espero ter ajudado de alguma forma. E vamos ocupar a mente e quem puder, fique em casa, tá? Obrigada pelo carinho e pela companhia.